Olá, turma, sejam todos bem-vindos à disciplina de empreendedorismo. Sou a professora Ivanilde Pacheco, sou professora de administração do IFMA, Campus São Luís Centro Histórico. Tenho especialização em docência do ensino superior. Atualmente, sou coordenadora de um projeto de empreendedorismo e, diante dessa experiência como professora de administração, como coordenadora de projeto de extensão nessa área do empreendedorismo, é que eu venho trabalhar com vocês, né, dialogar com vocês sobre o que realmente é empreender, quais as necessidades de conhecer esse processo. Bom, eu começo com a apresentação do objetivo dessa unidade, porque a nossa disciplina é dividida por unidades, e neste caso da disciplina de empreendedorismo teremos 3. A unidade 1, unidade 2 e unidade 3. E no que diz respeito aqui à unidade 1, o objetivo da aula é apresentar a origem e o desenvolvimento do empreendedorismo no mundo, apresentar o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, demonstrar o termo empreendedor conceituado ao longo de todo o tempo. Além disso, caracterizar o que é um negócio e suas principais características, e caracterizar o que é uma empresa e suas principais características, né? Então, além de caracterizar o negócio, caracterizar empresas. Eu estou fazendo uma leitura rápida porque o aprofundamento maior em explicações virão nos próximos slides. Bom, conhecendo o objetivo da disciplina, eu mostro aqui para vocês como serão trabalhados os principais conteúdos. Primeiro, vai ser trabalhado o processo, isso tudo você vai encontrar na tua apostila. Então, nessa unidade 1, você vai encontrar o processo do empreendedor, você vai encontrar um item sobre o mundo dos negócios, e sobre esses itens também nós vamos conversar nessa unidade. E, por fim, nessa unidade, o que é uma empresa? Então, no que diz respeito ao processo do empreendedor, trago aqui para vocês os conceitos do que é empreendedor e o que é empreendedorismo. O termo empreendedor é de origem francesa e significa assumir riscos e começar algo novo. Esse termo ele foi originado por um economista francês em 1814, chamado Jean-Baptiste, que trouxe esse termo empreendedor para a pessoa que busca novas oportunidades de fonte de renda num local que é considerado de baixa produtividade, de maneira criativa, torná-lo produtivo e, obviamente, como eu já disse, né, possibilitar ganhos financeiros. E no que diz respeito ao empreendedorismo, o termo empreendedorismo tem sua criação atribuída ao escritor e economista Richard Cantillon, do século XVII, pois foi um dos primeiros a distinguir o empreendedor, pessoa que assume riscos, que é diferente do capitalista, fornecedor de capital. Então, não só uma pessoa que fornece ganhos financeiros, não só uma pessoa que busca dinheiro, mas uma pessoa que, além disso, obviamente, também assume riscos. E como surgiu o empreendedorismo? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar? Ultimamente eu tenho percebido que tem se falado muito em empreendedorismo na mídia. Então, eu acredito, eu ouso em dizer que o termo empreendedorismo não seja novidade, pelo menos para a maioria de vocês. Mas vamos lá. A origem do termo empreendedorismo, já falei anteriormente sobre o conceito, mas a origem do termo empreendedorismo não é muito precisa. No entanto, constata-se que desde os primórdios da humanidade existem pessoas que se destacam porque inovam, né, suas atividades, são extremamente criativas. Então, a essas práticas que são consideradas inovadoras, dá-se o nome empreendedorismo. Entendido? Qualquer dúvida, consulte o material de vocês, que lá vocês encontrarão informações mais detalhadas. Então, se considerarmos, né, a evolução da espécie, que ajuda na compreensão do que é empreendedorismo, então, no que diz respeito à evolução da espécie humana, pode-se dizer que o homem primitivo já possuía um espírito empreendedor. Porque, pensam comigo, né? Vamos pensar juntos. O homem, ele já precisava ser criativo, elaborar estratégias para caçar, para sobreviver. Dessa forma, a gente consegue perceber algumas semelhanças com o mercado.
Porque o homem que é empreendedor, ele possui objetivos definidos, ele sabe o que quer. E ele vai elaborar estratégias para alcançar e conseguir aquilo que ele objetivou, que é a semelhança que eu acabo de fazer com vocês dos homens da era primitiva. Eu sei que é uma explicação rápida, mas eu espero que essa explicação, ainda assim, tenha possibilitado um esclarecimento sobre o que é empreendedorismo. Bom, ainda sobre a origem e desenvolvimento do empreendedorismo, né? Então, conforme eu tenho repetido, para que realmente vocês possam buscar ajuda no material, para que não se limitem a essa videoaula, não se limitem os seus estudos aos slides, busquem informações mais detalhadas na apostila ou em outras fontes seguras que tratem sobre o empreendedorismo. Então, a origem do termo empreendedorismo não é precisa. No entanto, constata-se que desde os primórdios da humanidade existem pessoas que destacam inovando suas atividades ou produtos, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui é um conceito que está no material e eu trago para a gente conversar sobre isso. No século XVII, surgem as primeiras relações entre empreendedorismo e riscos assumidos. Então, foi nesse século que realmente foi percebido e levado assim, uma percepção mais valiosa a o que é realmente empreender. Então, foi nesse período que o empreendedor passou a estabelecer acordos contratuais, né, por exemplo, com o governo, a fim de realizar fornecimento de serviços e também venda de produtos, né? Então, aí a questão do empreendedorismo deixa de ser apenas algo, como a gente estava falando, algo que realmente se caracterizava nas pessoas, mas começa a ser reconhecido e valorizado, inclusive a partir de formas contratuais. O empreendedorismo no Brasil. Vamos falar sobre o empreendedorismo especificamente no Brasil. O empreendedorismo no Brasil teve início com a chegada dos portugueses a partir do século XVII, nesta ocasião em que foram realizados os mais diversos tipos de empreendimentos, como os executados por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Então, certamente também vocês já ouviram falar sobre o Barão de Mauá e está aí uma participação dele muito significativa na evolução do empreendedorismo no Brasil. Esse barão ainda é muito respeitado e reconhecido como um dos primeiros e grandes empreendedores do Brasil. Se tiverem curiosidade, eu peço, né? Eu espero que tenham curiosidade e busquem maiores informações. Sempre maiores informações, porque eu penso que quando você compreende o que é empreendedorismo, você deixa de ficar com aquela ideia somente de que realmente para conseguir uma fonte de renda você precisa ser contratado e ter uma carteira assinada. E vamos aqui ainda, continuando sobre o empreendedorismo no Brasil. A partir da década de 1990, o empreendedorismo no Brasil ganhou destaque com a abertura da economia, a partir da criação do SEBRAE, que antes era SEBRAE, mas com C, e agora ficou melhor organizado, e do Softex, que é a Sociedade Brasileira de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A partir daí, o empreendedorismo foi alavancando. Eu penso que o empreendedorismo no Brasil ele tem uma possibilidade grande de continuar crescendo, porque somos um país de pessoas criativas, né? Com certeza, eu sei que nessa turma existem pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente habilidosas e pessoas que têm vontade de crescer. Então, por favor, eu peço para que nos juntemos nesse objetivo de melhorar o nosso país, de melhorar a nossa economia, de não ficar só esperando que alguém nos contrate e que a gente possa também contribuir para essa evolução. As vantagens de ser um empreendedor. No que diz respeito às vantagens, no material de vocês, o número listado de vantagens é bem maior, mas eu trouxe algumas para a gente estar conversando. E deixei as letras, eu destaquei algumas, né? Porque o nosso tempo ele é um pouco curto, mas eu destaquei algumas para que vocês possam identificá-las lá de acordo com como está na apostila. Primeira delas, a geração de enorme ganho financeiro e pessoal. O que isso quer dizer?
O que pode ser verdade se o empreendedor for de fato, né? Uma pessoa pode ter realmente um ganho financeiro e pessoal se o empreendedor for de fato uma pessoa preparada e que seja ciente de suas reais capacidades e limitações. Então, eu não posso empreender querendo só ganhar dinheiro. Além disso, não adianta, né, ter como objetivo empreender, quero ficar rico, ou realmente quero sustentar minha família, entre outros objetivos, que o foco seja somente, como eu já havia dito, só ganhar dinheiro no final. Mas que realmente esse dinheiro, essa renda, seja uma consequência das ações, que são ações do empreendedor que se planeja, diante de um cenário que tem muitas ameaças, diante de um cenário que sempre vai ter concorrência e de que às vezes o maior vilão é você mesmo porque não se prepara. Outra, capacidade de geração de emprego. Então, obviamente, quem abre empresa, quem empreende, tem a possibilidade de gerar emprego, que eu volto a dizer, né, que se uma pessoa ela empreende, não fica esperando somente a carteira assinada, não fica esperando somente ser contratado por uma empresa. Na realidade, muito pelo contrário, ele faz contribuir para que outras pessoas possam ter esse emprego, porque você vai ser o dono do seu próprio negócio e o negócio crescendo, você terá a chance de contratar outras pessoas. Adiante, capacidade de estimular uma competição saudável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo com a concorrência, quando você empreende de maneira correta, a tua concorrência não vai ser algo que vai te afetar, que te destabiliza. Vai ser algo que vai acontecer naturalmente para você estar observando e melhorando com frequência. Depois, né, em seguida, estímulo ao desenvolvimento de novos mercados. Então, se você empreende, se você tem grandes ideias, é claro que vão surgindo novos mercados a partir dessas ideias lançadas. Promoção do uso de tecnologia moderna em pequena escala. Então, é muito interessante que quando se empreenda, não só com a boa ideia, mas que busque tecnologias que sejam adequadas para aquele negócio, que sejam realmente aplicáveis, não pensar em uma tecnologia, mas que de repente não tenha nada a ver ao negócio que queira se desenvolver ou que está sendo desenvolvido. E ainda sobre as vantagens, como eu já disse, não estão todas aqui, mas por fim, dessas que eu trouxe para relacionar para vocês, a liberdade em relação à dependência do emprego. Então, é só ratificando aquilo que eu já disse, você não fica esperando que alguém te contrate, você não fica esperando aquele emprego chegar, você vai ser o dono do seu próprio negócio. Não é uma coisa tão fácil, não é assim, vou abrir uma empresa e pronto, vou ser dono do meu próprio negócio. Não é algo simples, mas você vai ter as responsabilidades sobre aquilo que é seu. Porém, também existem algumas desvantagens. Entre as desvantagens requer muito trabalho, né? Horas de dedicação e energia emocional, é claro. Se você não é aquela pessoa acomodada e você quer que o negócio que você está empreendendo evolua, você vai se dedicar, você vai trabalhar para isso acontecer. Então, normalmente dizem que quando se empreende, quando você é dono do seu próprio negócio, é o primeiro a chegar, é o último a sair, e assim vai. Precisa também de uma energia emocional boa, né? Precisa estar trabalhando bem o psicológico para não desenvolver nenhuma doença, nenhuma patologia por conta das decepções que possam vir, porque as decepções elas acontecem porque você cria, pensa em algo e nem sempre as coisas vêm do jeito que a gente deseja, mas o empreendedor é uma pessoa persistente, não deu certo, ele vai lá e recomeça. Outra desvantagem é uma tensão inerente ao se dirigir um negócio próprio, que é claro, né, eu vou ficar sendo redundante aqui, que isso é óbvio, se o negócio é seu, se as responsabilidades são suas, isso acaba gerando maior tensão. Ameaça constante de possibilidade de fracasso. Então, se não acompanhar o mercado, se não avaliar o próprio negócio, se não planejar o financeiro, se não planejar o estoque, se não visualizar a logística, entre outras coisas que vão ser vistas lá na frente,
existe uma grande possibilidade de fracassar. Mas é claro que o melhor é visualizar essas possibilidades e se preparar para isso. É uma desvantagem? Sim, porque existe um número muito grande de empresas que abrem e acabam fechando por incapacidade administrativa mesmo. Os empreendedores, por último, né? Por último aqui na nossa lista, os empreendedores precisam assumir os riscos relacionados ao fracasso. Como eu já disse, empreendeu, certo, não saiu como esperado, recomece, certo? Então eu desejo mesmo que vocês possam pensar sobre isso, que empreender é maravilhoso, empreender gera emprego, empreender tem muitas vantagens, e essas 10 vantagens que eu estou listando aqui não é para desmotivar ninguém, é só para abrir os olhos das coisas que são necessárias perceber para que vocês possam se preparar ao empreender. Então agora vamos a uma diferença sobre aquilo que nós já conversávamos, né, de ser funcionário e ser empreendedor. O funcionário ele não corre risco financeiro, ele possui seu salário mensal, ele não toma as decisões estratégicas, tem férias garantidas, e já o empreendedor, ele é dono do próprio negócio, ele não precisa seguir ordens. Na realidade, quem manda no negócio do empreendedor é o cliente, não o cliente que chega e diz assim, faz isso, mas de alguma maneira o empreendedor que percebe o mercado, ele sabe o que o cliente quer, ele sabe o que o cliente deseja e vai fazer de tudo para mantê-lo satisfeito. Então, por isso eu estou dizendo que é o cliente que determina o caminho. O empreendedor toma decisões estratégicas, então constrói algo que realmente é seu. E nessas diferenças entre funcionário e empreendedor, existem diversas outras bem interessantes que vale a pena constatar. E aqui, o que é um negócio, né? O que é um negócio? Eu vou avançar um pouquinho mais, por conta do nosso tempo também. Então, o negócio é quando o indivíduo ou duas ou mais pessoas se juntam num esforço organizado para produzir bens e serviços, a fim de gerar lucros através dessas vendas para um determinado mercado. Aqui eu estou fazendo leituras mais rápidas, mas eu não podia deixar de falar, porque são assuntos que estão diretamente ligados às nossas atividades posteriores, que vão estar no ambiente, e também na avaliação de vocês. Aqui eu trago um quadro, que também lá na apostila vocês vão encontrar, vai estar disponível. Um quadro que traz essa diferença entre bens e serviços. É importante perceber a diferença entre bens e serviços, então faça essa leitura. Tipo de empresa, nós temos empresas industriais, empresas comerciais e empresas prestadoras de serviço, onde as empresas industriais são responsáveis pela transformação de matéria-prima em mercadoria ou produto acabado. A empresa comercial são as que vendem mercadoria ou produto acabado, então a indústria produz e o comércio vende diretamente ao consumidor. E a prestadora de serviços são aquelas que oferecem serviços de mão de obra especializada, como transporte, educação, saúde, entre outros. Vamos adiante. Então é isso, chegamos ao fim dessa unidade. Eu espero que vocês realmente façam leituras posteriores, vejam os vídeos, as videoaulas, quantas vezes vocês acharem necessário. E eu deixo aqui um lembrete, né? O quanto é importante na avaliação de vocês, frequência nas atividades presenciais, façam as atividades do ambiente, não deixem de fazer a avaliação presencial e participem dos fóruns. O material de vocês, que eu tenho tanto falado durante a gravação, durante essa aula, está aí, que é a apostila, né? Que vocês, obviamente, terão disponível. E finalizo com esta frase: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então, claro, quem é mais ousado conquista aquilo que para muitas pessoas parece impossível. Essa é a frase de Walt Disney. Até mais.